falar um pouquinho sobre o meu artigo e ele tem como tema imunologia na gestação de cadelas. Para que uma gestação ela ocorra de forma natural, é necessário que o organismo entenda que aquele feto não é algo estranho. E para que isso ocorra, é necessário que aconteça algumas adaptações no sistema imunológico daquele animal, daquela fêmea. O artigo escolhido ele vai descrever justamente os processos do sistema imunológico para que essa gestação se mantenha até o final. Bom, para defender o corpo do animal de agentes físicos, químicos ou biológicos, o organismo ele conta com a ajuda de um sistema, que é chamado sistema imunológico. É ele que vai identificar substâncias próprias, ou seja, substâncias que são próprias do animal, e de substâncias não próprias, ou seja, que são substâncias que não são próprias daquele animal. Em alguns casos, o sistema imunológico ele vai ser preciso aceitar a presença de uma substância não própria, que é o caso da gestação, como na gestação. O organismo daquela fêmea, ele precisa entender que a presença daquele feto é necessário para que aquela gestação vá até o final. Para que isso ocorra, para que a gestação ela consiga ir até o final, são necessárias algumas adaptações no sistema imunológico, sejam elas anatômicas, fisiológicas ou químicas, para que ocorra a gestação de uma forma tranquila. Caso haja alguma falha em algum desses sistemas citados, durante a gestação pode levar a um abortamento espontâneo ou até mesmo a causar infertilidade naquela fêmea. No estágio primário do desenvolvimento, o embrião ele se divide em dois grupos de células. Um interno, que dá origem ao próprio embrião, e um externo, que é o trofoblasto, que mais tarde vai dar origem à placenta. E é a placenta que separa o sistema sanguíneo e linfático de mãe e feto. Dessa forma, o movimento de células do sistema imune para dentro e para fora dos tecidos ele é impedido e o trofoblastos desempenha o papel principal na falta de respostas do sistema imune materno ao feto. A influência do MHC na evolução da gestação não é totalmente elucidada, mas tem sido sugerido seu desenvolvimento na diferenciação dos tecidos fetais e principalmente na prevenção do ataque do trofoblastos, inibindo a ação da célula NK. A influência do MHC na evolução da gestação não é totalmente elucidada, mas tem sido sugerido seu desenvolvimento na diferenciação do tecido fetal e principalmente na prevenção do ataque ao trofoblasto. O complexo de histocompatibilidade principal da classe 1, ou seja, o MHC1 de classe 1, é formado por importantes moléculas de reconhecimento. Essas moléculas são divididas em dois grupos. A influência do MHC na evolução da gestação não é totalmente elucidada, mas tem sido sugerido seu desenvolvimento na diferenciação do tecido fetal e principalmente na prevenção do ataque ao trofoblasto, inibindo a ação da célula NK. Hormônios como a progesterona têm concentrações elevadas ao final e durante a gestação e desempenham efeitos imunológicos para manter o desenvolvimento do feto e garantir a duração normal da gravidez. A progesterona apresenta um papel muito importante no desenvolvimento uterino. Ela também exerce funções determinantes sobre a resposta imune materna e influencia a resposta imunológica, induzindo a ativação referente das células TH2. O sistema complemento ele também participa do processo gestacional e é essencial para a resposta imune inata, constituindo um conjunto de proteínas circulantes, normalmente inativas. Após a ativação proteolítica específica, as proteínas do complemento elas podem se ligar à superfície de organismos estranhos e destruí-los por meio de lesões criadas nas suas membranas celulares. Por outro lado, o complemento ele protege as células e os tecidos normais, evitando a liberação de produtos de degradação que atuam sobre as células adjacentes, causando lesões nos tecidos. O feto canino ele não depende completamente dos mecanismos maternos para sua proteção. A imunossupressão suave é uma característica já do final da gestação. Os animais eles podem apresentar deficiências menores na reatividade imune
medida por células contra antígenos não fetais. Isso é notório em animais que estão parasitados, nos quais a resposta imune ele pode não controlar o parasita, como nas cadelas com ácaros do gênero Demodex, cujas populações se elevam e eles podem até chegar a contaminar os cãezinhos, os filhotes. Bom, conclusão. A gestação ele é um estado fisiológico particular que exige algumas adaptações imunológicas para que ela se ocorra normalmente, para que ela vá até o final. Nos últimos anos, alguns estudos têm sido realizados em humanos para entender melhor o papel das células, dos hormônios, das citocinas, justamente nesse processo da gestação. E esses modelos, eles podem servir de base para a realização de novas pesquisas em imunologia e na reprodução em medicina veterinária, que carece de mais informações nessa área. Bom, conclusão. A gestação ele é um estado fisiológico que exige algumas adaptações imunológicas para que ela transcorra normalmente. Nos últimos anos, têm sido realizados alguns estudos em humanos para entender melhor o papel das células, dos hormônios e das citocinas, justamente nesse processo da gestação. Esses modelos eles podem servir de base para a realização de novas pesquisas em imunologia, na reprodução e na medicina veterinária, porque é uma área que precisa de mais informações, que ele carece de mais informações.